Olá, hoje eu vou gravar o terceiro vídeo sobre o capítulo 12 do Evangelho. Foram três vídeos, né? Esse é o terceiro. E essa parte do capítulo fala sobre vingança e ódio. E nós experimentamos isso diariamente, praticamente diariamente. O que acontece? Todos nós temos sentimento de ódio e sentimento de vingança. Eu falo todos nós assim porque a maioria de nós, né? Tem gente que já superou isso. E a vingança é um trabalho que nós estamos fazendo assim a cada momento da nossa vida. Principalmente nós que somos do Espiritismo, nós estamos trabalhando isso no dia a dia mesmo, sabe? Na nossa reforma íntima. Porque quando a vingança for abolida da face da Terra, daqui desse planeta nosso, aí nós estaremos na regeneração completa. Nós já não vai ter mais ninguém aqui, né? Espiando, né? Em prova, essas coisas. Nós estamos na regeneração. Nós teremos problemas para ser solucionados? Teremos, porque nós precisamos sermos regenerados. Mas nós já não vamos ter mais esse sentimento de vingança. Esse é um dos últimos sentimentos e que está muito difícil de ser assim tirado, de ser abolido mesmo. Porque quando alguém faz algo contra nós, a nossa tendência é sentir ódio e sentir também o desejo de vingança. Nós temos assim um desejo de que a pessoa passe pelo que nós passamos, de que ela sofra o que nós sofremos. Mas isso nós temos que deixar para ela. Quando ela tiver uma nova oportunidade, ela vai ter que melhorar. Aí fala, vai ficar sem punição? Volto naquilo que eu sempre falo, né? Nós temos que perdoar por nós, não é pelo outro. Porque o outro vai ter que vivenciar isso e se livrar desse problema dele. Ele tem um problema, não está tendo autocontrole, está agindo de forma que nos magoa, né? Nos prejudica. E ele vai ter novas oportunidades de melhorar. Se não aqui, em outros planetas, né? E não somos nós que vamos fazer fazer ele pagar por isso. Porque quando a pessoa é presa porque ela comete um crime, quando ela chega lá, ela vai ficar. Seria assim, sabe aquilo que a gente faz com uma criança? A criança faz o que não pode, nós já falamos, nós já contamos para ela que ela não pode agir daquela forma e ela continua agindo, porque é a personalidade dela, porque é o que ela trouxe de outras encarnações e a gente pune. Como é que a gente pune uma criança? A gente coloca lá no cantinho do pensamento, né? Quando é pequenininho, coloca lá no cantinho do pensamento para ela pensar no que ela fez, né? Ela vai refletir e para que ela não repita isso. Esse é o intuito. Sempre acontece isso? Não. A maioria das crianças começa mesmo, às vezes fica lá no cantinho do pensamento. Hoje nós temos visto pessoas que deixam a criança no cantinho do pensamento com o celular na mão. A criança quer ficar ali no cantinho do pensamento 2, 3 horas. Ela não quer ficar 3, 4 minutinhos, ela quer ficar um monte ali. Porque aquilo ali não é uma punição para ela, é um prêmio. E ela vai continuar fazendo tudo o que ela faz. Às vezes nós precisamos colocar a criança ali, mas é para ela pensar no que ela fez. Não é para ela ficar se divertindo, ficar com um brinquedinho só para não sair dali. Às vezes a criança precisa de uns tapas também, né? Às vezes nós damos uns tapas nas crianças, claro que sempre o tapinha dosado de acordo com a idade, né? E para a criança aprender aquilo que ela fez de errado. Assim, mas quanto mais velho, pior tem que ser a punição, né? Porque se a criança tem 2 anos, fica 2 minutos, se ela tem 6, ela fica 6 minutos.
Quando ela é adulto, que ela comete um crime, algo parecido assim, né? Desrespeita alguém, a punição vai ser muito maior. Mas isso não é uma vingança, é uma oportunidade de aprendizado. O que a gente chama de vingança aqui, que o Evangelho está chamando de vingança, é quando alguém nos expõe em algum momento e a gente tende a fazer isso com ela. E muitas vezes traiçoeiramente, o que é pior. E nós fazemos assim, grandes vinganças, a gente já não faz mais, né? Nós espíritas, as pessoas que são evangélicos, católicos, que seguem assim o cristianismo, já não faz grandes vinganças, mas nós fazemos pequenas vinganças. Muitas vezes nós expomos as pessoas por vingança. É uma vingança velada ali, né? Não tem o teor de vingança mesmo pra gente. Eu não estava me vingando, mas estava sim. E nós cometemos isso muitas vezes. Às vezes com uma brincadeira, às vezes falando da pessoa, expondo uma pessoa, às vezes colocando pessoas que a amam contra ela. Nós fazemos todo esse tipo de coisa. Aí não é uma pessoa fazer tudo isso, né, gente? Que a gente também não chega a esse ponto. Mas às vezes a gente faz as pequenas vinganças sim. E às vezes o ódio, assim, eu já me livrei dele. De sentir ódio, sentir as coisas assim pelas pessoas. Mas assim, muita gente ainda não se livrou, né? Algumas pessoas aí estão ainda sentindo ódio. E o ódio facilita a vingança também. É uma coisa muito engraçada, porque o ódio, ele leva para a vingança, né? Mesmo não tem jeito de não levar, a pessoa quer mesmo se vingar, quer o sofrimento do outro. Mas a vingança, muitas vezes ela vem sem o ódio. Porque às vezes a pessoa faz algo pra gente e a gente não fica com raiva, mas a gente lá no fundo quer que a pessoa sofra um pouquinho daquela consequência. Ou a gente quer dizer assim: então eu vou expor essa pessoa para que ela possa sentir na pele o que ela está fazendo os outros sentirem. E às vezes nem é com a gente, né? A pessoa faz algo que nem é com a gente e a gente comete essas pequenas vinganças. Claro que antigamente tinha lá muitas coisas muito mais graves, né? Tinha os duelos, tinha essas coisas aí que nós já fomos superando. Vocês viram como nós já superamos tudo? Teve uma época que a pessoa fazia algo, o outro ia lá e matava, aí o outro da família ia matava aquele que matou, aí sabe, ficava naquele círculo vicioso e era uma vingança atrás da outra. Isso hoje já existe muito pouquinho, né? Já assim, são pessoas muito assim, as pessoas mais desequilibradas, as pessoas mais adoentadas, mais endividadas, é que tem esse tipo de vingança ainda. Mas todos nós vamos assim fazer esse exame de consciência, cada um de nós, e ver onde que nós estamos praticando as nossas pequenas vinganças, que nós achamos que nem é vingança, que é uma brincadeira. Quantas vezes nós brincamos com o nosso próximo por uma vingança? E às vezes nós fazemos isso sem perceber. Nós não temos raiva do outro, não temos intenção de nos vingar do outro, mas o que que nós fazemos? Nós queremos brincar, nos divertir e expõe o próximo. Eu faço isso, muitas pessoas que eu conheço fazem isso. Então, a minha proposta dessa semana é para que a gente se vigie mais para não fazer isso, certo? Porque assim, tem aquela máxima, né? Orar e vigiar, que a gente não pratica. Às vezes a gente ora, mas não vigia. Então, a minha proposta dessa semana é que a gente pratique mais a vigília sobre nós mesmos e nos olhamos melhor para ver quantas vezes nós estamos praticando as pequenas vinganças. Tá bom? Beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.